Bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Um privilégio estar com vocês mais uma vez. Também eu fico tão contente que eu recebi o convite de seu pastor para pregar, para partir a palavra com vocês. Estou vendo pessoas, amigos de longa data, irmãos de longa data, e também alguns amigos novos. Pastor Alessio foi a primeira pessoa que eu cumprimentei hoje. Eu estava fazendo uma caminhada quando ele chegou. É muito bom ver que o pastor, que não está atuando como pastor agora, mas pastor Jubileu, ele é crente. Ele está realmente aqui nos cultos. Muito bom. Tenho grande carinho para comer. Ele sempre apoiava os missionários da minha junta, a junta de Richmond, como os mais antigos conhecem, a minha junta missionária que passavam por aqui. Lembro um momento muito precioso. Prometi, eu vou chorar. Eu e Lauri, foi em 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001. Aquela tragédia que ocorreu nos Estados Unidos. Eu e Lauri, jovens missionários, e a gente estava ali com muitas saudades e bem desorientados por causa daquela coisa que aconteceu lá. E quem chegou à porta de nossa casa? Pastor Alessio. Somente para nos abraçar e orar por nós. Também, essa igreja chancelou a profissão de fé de minha filha. E seu pastor, ainda é seu pastor, ele me autorizou a ministrar o batismo de minha filha. Então, momentos preciosos que eu lembro nesse momento e nesse local. Também, alguns amigos novos, como o seu diácono, Tiago. Meu irmão, me colocou lá de Tiago com tanto cabelo, rapaz. Você não pode me dar pelo menos um dízimo desse cabelo? Pois é. Veja ali, para os que não estavam aqui ontem, eu quero pelo menos apresentar para vocês a parte mais bonita do casal missionário, Lauri. Ela não pode estar conosco, como eu falei ontem, ela está... Filho, ele está passando alguns meses em nossa casa antes de retornar para os Estados Unidos, mas ela transmite seu abraço. E ela é uma bênção para a minha vida. O dia que ela morrer, eu vou cair na cova com ela, sabe? Também, rapidamente, deixe-me destacar esses dois livros. Esses dois livros eu vou fazer menção ao longo de nossa exposição bíblica hoje. Podemos dizer que esse é o meu momento para vender meu peixe, pastores. Então, aquela confissão de fé é a primeira confissão de fé dessa igreja, quando aqueles 16 membros se organizaram como a Igreja Batista do Barro Preto. Então, é bem interessante. O melhor título seria Confessionalidade Batista. Mas eu descobri rapidamente que o autor não tem tanto autonomia para escolher o título de um livro. E outro livro ali é sobre o missionário batista pioneiro. Vou mencionar ele e sua primeira esposa aqui mais no finalzinho de nossa exposição bíblica. Eu escrevi esse livro, em grande parte, para informar os batistas brasileiros sobre sua rica herança protestante batista. Também para inspirar os batistas brasileiros à piedade e também inspirar os batistas brasileiros a desafiar todo mundo a levar a sério a grande comissão. E também você tem um momento singular, único. Você pode comprar um exemplar e tirar um selfie com um missionário vivo e morto simultaneamente, podemos dizer. Então, vamos nesse momento colocar nossa
E também, deixe-me falar sobre a biografia. Uma coisa interessante, seu pastor endossou esta biografia, pastor Tarcísio. Então, foi um privilégio de ter seu nome associado com esta biografia. Então, vamos lá, meus amados. E vocês podem ver ali os trechos bíblicos que nós vamos refletir hoje. Podemos dizer que nós vamos estudar algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus hoje. Eu falo algumas das últimas palavras, pois nós sabemos que, de acordo com o que Lucas nos revela, Jesus, após a sua ressurreição, apresentou-se aos discípulos por um período de 40 dias, dando aos seus discípulos muitas provas de que ele estava vivo e falando-lhes acerca do reino de Deus. Por isso, nós vamos estudar dois conjuntos de versículos, dois momentos distintos que ocorreram ao longo daqueles 40 dias. Então, encontrem na sua Bíblia, por gentileza, Mateus 28. Eu vou começar a ler aqui em alguns instantes, a partir de versículo 16. Não encontra aquele capítulo que está no seu boletim. Se você encontrar Mateus 38, procure o pastor Arlésio imediatamente, pois há um problema com aquele trem que você trouxe para cá, sabe? Mateus 28. Deixe-me descrever a cena desse primeiro momento, desse primeiro trecho bíblico aqui. Esse momento de Jesus com seus discípulos ocorreu nos primeiros dias após a sua ressurreição vitoriosa. A gente não sabe exatamente qual dia, mas tudo indica que aconteceu naquela primeira semana. Nós sabemos que ele ressuscitou no domingo, por isso essa igreja, ao longo de 97 anos, está se reunindo a cada domingo para comemorar, lembrar e celebrar a ressurreição dele. E então ele indicou onde essa reunião aconteceria. Então, essa é basicamente a situação. Então, eu vou ler agora. Movido pelo Espírito Santo, Mateus escreveu assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, coloque uma folha de papel ali, naquelas páginas, e agora vire as páginas para o nosso segundo trecho, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, a partir de versículo 4. Deixe-me agora descrever o contexto desse segundo trecho bíblico. Esse momento de Jesus com seus discípulos ocorreu em um outro monte, o Monte das Oliveiras. Nós sabemos exatamente onde esse monte fica. Você pode sair do muro oriental da cidade antiga de Jerusalém, hoje, e você começa a descer o Vale de Kidron, e quando você começa a subir, como os mineiros se dizem, logo ali há o Monte das Oliveiras. Em uma caminhada de mais ou menos 20 minutos, você pode estar já no top daquele monte, aquele morro ali. Então, qual dia? O 40º dia. O 40º dia, no mesmo dia de sua ascensão gloriosa. Então, sem demorar, vamos ler. Atos, capítulo 1, versículo 4.
Movido também pelo Espírito Santo, Lucas relatou assim: certa ocasião, enquanto o Senhor comia com seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E que ele volte logo. Amém? Então, meus amados, hoje nossa pauta vai abranger 2 objetivos. 2 objetivos. Primeiro, eu vou fazer algumas observações desses 2 trechos bíblicos. E, então, eu vou deixar vocês com alguns desafios à luz da palavra de Deus lida. Então, vamos lá, com algumas observações. Primeira observação. E cada observação vai ser expressada por meio de uma frase ou palavra-chave, caso que você queira escrever aquela frase ou expressão. Qual é? Primeira, adoração a Jesus. Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 17 da Grande Comissão, mais uma vez, de Mateus 28, e presta muita atenção dessa frase pequena. Quando o viram, isto é, quando os discípulos viram Jesus Cristo ressurreto, eles o adoraram. Meus amados, não deixem seus olhos passar por aquela frase sem medir seu devido peso. Veja bem, tais declarações separam o cristianismo, a sua fé cristã, a nossa fé cristã, da vasta maioria das religiões do mundo. Veja bem, o Filho eterno de Deus se fez carne, acrescentando uma unidade à sua divindade. Portanto, meus amados, nós somos monoteístas trinitários. O que significa isto? Significa isto: nós não cremos em 3 deuses, não. Nós cremos em um só Criador, em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja como essa igreja, ao longo de 97 anos, está expressando e pregando esse entendimento bíblico. Veja ali esse artigo daquela notável declaração de fé sobre o Deus verdadeiro. Cremos que há um, e somente um, Deus vivo e verdadeiro. Um Espírito infinito inteligente, cujo nome é Yahweh, ou Jeová, o Criador e governante supremo do céu e da terra. Ele é inexpressivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis. Há 3 pessoas na unidade desta divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em toda a perfeição divina e executam seus ofícios distintos, embora
orgulhosos na grande obra de nossa redenção. E o povo de Deus diz: Amém. Esse é o nosso Deus. Mas vamos continuar. Veja ali agora. Segunda observação. Toda autoridade. Veja o versículo 18 da grande comissão. Jesus disse aos seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Meus amados, Jesus não possui alguma autoridade, mas todo poder e em todos os lugares. O Deus Pai, o Rei invisível, deu ao seu Filho eterno ressurreto toda exousia, isto é, toda autoridade para regir como um soberano, como suzerano, como o Rei potente do reino de Deus. Assim, esta canção, embora seja curta, é cheia de verdade, é cheia de esperança, é cheia de glória. Qual? Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é? A questão é se Ele é seu Senhor. Terceira observação. A volta iminente desse Jesus Cristo. A sua volta iminente. Para ver isso, nós temos que consultar o livro de Atos, versículo 11 daquele primeiro capítulo ali. E pode lembrar da situação. Jesus estava sendo elevado aos céus. Seus discípulos estavam ali com bocas abertas diante dessa situação de espanto. E dois anjos aproximaram eles e eles falaram disso. Esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Como assim? Ele vai voltar gloriosamente. Ele vai voltar instantaneamente. Ele vai voltar fisicamente. Então, meus amados, eu quero falar a essa igreja. Essa igreja não deve jamais deixar esse aspecto crítico da fé cristã de lado. Eu receio que a sociedade brasileira e a sociedade ocidental, de forma geral, a esqueceu, porque muitas igrejas evangélicas e seus púlpitos cessaram de ressaltar a vida após a morte e a volta iminente de Cristo Jesus. Bem, à luz do Deus Trino, à luz da sua autoridade, de toda a autoridade de Jesus Cristo, e à luz de sua volta iminente, eu afirmo esse resumo de nossa fé que os cristãos ao longo dos séculos declararam. Qual? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas há um dilema aqui. Vocês podem me ajudar? Você pode me ajudar? Okay. Então, esse é o nosso dilema. Jesus disse aos seus discípulos, na grande comissão, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, como Jesus pode estar com seus discípulos agora, nesta era presente, e no mesmo tempo, estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Vocês podem ver um suposto paradoxo aqui? Mas não esqueçam o que ele falou aos seus discípulos. Antes de partir, antes de subir ao céu. Ele disse a eles, não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai. Vocês serão batizados pelo Espírito Santo. E essa promessa já foi cumprida. Portanto, deixe-me concluir esse notável credo. Eu creio também
no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. E o povo de Deus diz... E a afirmação do Espírito Santo nesse credo agora nos leva a contemplar a pessoa dele. E alguns, somente alguns, de seus papéis. Então, quarta observação, o Espírito de Cristo. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que dos papéis do Espírito Santo é que ele usa a palavra de Deus compartilhada e explicada para regerar o homem pecador, para fazer aquela cirurgia espiritual que ele é o único capaz de fazer. Veja como essa igreja fica articulando, pregando sobre esta graça da regeneração. Eu leio. Queremos que, a fim de sermos salvos, os pecadores devem ser regenerados. Em outras palavras, nascidos de novo. A regeneração consiste em conceder uma disposição santamente e é efetuada de modo acima de nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo e em conexão com a verdade divina, a fim de assegurar a nossa obediência voluntária ao Evangelho. E a sua evidência apropriada se manifesta nos frutos santos do arrependimento, fé e novidade de vida. Então, por meio do ouvir do Evangelho e da ação do Espírito Santo, o salvo é justificado de seus pecados e santificado por seu Deus e adotado como seu filho. Além disso, o Espírito de Cristo habita nele, dando-lhe poder para obedecer a seu Deus e testemunhar sobre a sua grande salvação a outras. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, receberiam o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E falando sobre seus discípulos, isso me leva agora à quinta observação de texto. Aqui, discípulo de Cristo. Mas o que significa discípulo de Cristo? Vamos deixar de lado rapidamente aquela frase pequena de Cristo. E vamos entender o significado de discípulo na época do Novo Testamento. De fato, havia dois sentidos, dois significados de discípulo na época do Novo Testamento. O primeiro foi isso: alguém comprometido com os ensinos e a sabedoria de seu mestre. Na época do Novo Testamento, na região de Israel, havia rabinos, havia mestres como um corpo de sabedoria. E os discípulos ficavam ouvindo e se adequando suas vidas de acordo com aquele conselho de sabedoria. Segundo, o segundo significado era isso: alguém sob a autoridade e as leis de seu soberano. É uma relação entre o suzerano e seus vassalos, o rei potente e seus súditos. Então, meus amados, lembrando e sabendo que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele é o único que tem as palavras da vida eterna, a frase discípulo de Cristo se encaixa perfeitamente nos dois sentidos. Em outras palavras, um discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo, vivendo sob seu domínio, conforme as suas palavras. E nós observamos que a frase discípulos de Cristo se tornou equivalente ao termo cristão no livro de Atos, em seus primeiros anos. Pastor Tarcísio, nós temos um problema hoje em dia em Belo Horizonte. Há muita gente que se declara cristã, mas não é discípulo. Bicho estranho, podemos dizer. Porque realmente devem ser sinônimos, é o mesmo conceito. Então, o discípulo de Cristo tem a ver com sua identidade pessoal à pessoa de Cristo. E também ao povo de Cristo. Por isso, a Igreja Batista
de Barro Preto. Ao longo de 97 anos, batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aqueles que se apresentam como uma profissão de fé plausível e um modo de vida alienado a essa profissão. Como eu falei ontem sobre essa ideia de rebanho. Pense comigo rapidamente sobre um rebanho de Deus. Um rebanho é uma analogia, metáfora super interessante. Então, um rebanho é composto de ovelhas, né? Então, e nós sabemos que ovelhas estão em várias estações de maturidade cristã. Maturidade nessa terra. Tem algumas ovelhas recém-nascidas, muito linda. Tem algumas ovelhas bem maduras, podemos dizer. Tem algumas ovelhas doentes. Às vezes, pastor Alessio, tem algumas ovelhas que mordem. Mas são ovelhas. Não são bodes. E muito menos lobos. Então, o que eu estou querendo falar aqui, uma ovelha de Deus, o membro deve ser irrepreensível. Não perfeito, mas irrepreensível. Não impecável, irrepreensível. Então, eu creio que agora essas primeiras 5 observações lançam muita luz sobre esta próxima observação. 4 verbos de ordem para seus discípulos. E esses 4 verbos se encontram na famosa grande comissão de Nosso Senhor Jesus. Mas eu vou destacar cada um agora em sua forma infinitiva. Os discípulos de Cristo devem ir, fazer outros discípulos, batizar esses novos discípulos e ensinar-lhes a obedecer o seu soberano como eles. Então, esta ordem de marcha inclui-se intencionalidade e prioridade na parte de todos os discípulos. Em outras palavras, um discípulo de Cristo não vai fazer outro discípulo de forma aleatória. Necessita, como eu falei, intencionalidade e prioridade na parte dos discípulos. Bem, vamos continuar. Penúltima observação. Centrífuga. Onde, Davi, você está encontrando essa palavra ali, nesses 2 trechos? Calma, estamos chegando aí. Então, meus amados, ao olhar para as Escrituras na sua totalidade, nós percebemos que a missão de Deus para o seu povo redimido era uma vez centrípeta. Isto é, o seu trabalho pactual se gravitava a um povo específico em uma localidade particular. E o marco zero, podemos dizer, eventualmente se tornava o templo em Jerusalém, para todos verem. Mas depois da ressurreição vitoriosa de seu Filho eterno, a missão do povo de Deus virou centrífuga. Não é mais centrípeta, mas é centrífuga. Isto é, indo para todos os povos e para todos os lugares, fazendo outros discípulos e estabelecendo igrejas compostas desses discípulos. Deixe-me ilustrar isso para vocês. Eu gosto muito de frutas tropicais. Vocês? Em março de 1999, foi a primeira vez na minha vida que eu tomei uma água de coco. Foi a primeira vez que eu comi uma mamão. A primeira vez que eu comi uma manga. Então, fiquei encantado. E quando minha esposa não está em casa, eu tenho o costume de matar uma refeição por fazer uma vitamina. E a vitamina preferida minha é de mamão com banana. Eu fico feliz como um pinto no lixo. Mas,
Maridos, eu não sei se vocês têm esse problema, mas pelo menos quando minha esposa sair da casa, ela tem costume de levar algumas coisas com ela, que eu preciso quando ela não está em casa. Então, eu boto todos os ingredientes dentro do copo do liquidificador. E, de repente, eu não consigo encontrar a tampa. Por quê? Ela o levou. Ela levou a tampa com ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito. Então, uma vez eu lembro, eu cobri a boca do copo com um prato. Não deu certo. Então, segunda vez, eu cobri com minhas mãos. Pior. Mas por quê? Porque as coisas colocadas no copo queriam sair do recipiente devido ao efeito centrífugo. E agora, a última observação, simultânea. Então, nós vemos a realização sequencial da grande comissão no livro de Atos, em seus primeiros capítulos, em mais ou menos 8 anos. Mesmo assim, o cumprimento de fazer discípulos se tornou rapidamente simultâneo, e agora é simultâneo para cada uma das igrejas de Cristo. Então, quais são as implicações? Quais são os desdobramentos dessas últimas quatro observações para vocês, se você é membro dessa igreja, e para esta membresia? Claramente, essa igreja deve se reunir regularmente como uma comunidade pactual de discípulos de Cristo, como vocês estão fazendo agora, os quais professam o Evangelho e pretendem viver o Evangelho juntos, sob a autoridade de Cristo Jesus. No entanto, vocês, como membros dessa igreja, vocês devem ir no sentido de testemunhar a outros sobre a oferta da graça salvadora de Cristo. Também vocês devem ir no sentido de fazer outros discípulos em seu cotidiano. E além disso, vocês devem se preocupar com todos os lugares, além da cidade de Belo Horizonte, além do estado de Minas, além de sua pátria. Mas por quê? Porque vocês devem se preocupar com os baianos. Porque vocês devem se preocupar com a situação espiritual dos gaúchos, dos venezuelanos, dos chineses, E você pode preencher a lacuna. Eu vou falar para você por quê. Porque a palavra de Deus nos revela que todos são criados à imagem de Deus. Portanto, todos têm valor intrínseco. Também a palavra de Deus nos revela que todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. Portanto, todos estão condenados em uma trajetória infernal. E todos necessitam desesperadamente de redenção, ao qual vem apenas por meio de Jesus Cristo. E o convite de Cristo para o perdão de pecado e para ser seu discípulo é universal. Isto é, a todos. E todas as sociedades precisam de igrejas fiéis, compostas de discípulos de Cristo. Então vocês perceberam ali? Centrífuga e simultânea em interesses e motivos de oração. Bem, vamos prosseguir agora para o segundo assunto de nossa pauta. 3 desafios. Quero deixar vocês, neste domingo pela manhã, lembrando 97 anos de organização como igreja. Quero desafiar vocês em 3 áreas, à luz de nossos 2 textos bíblicos. Mas deixe-me falar isso rapidamente. O primeiro desafio é para todos. Os membros e não membros dessa igreja. Os discípulos de Cristo e aqueles em nosso meio que está em cima do muro com respeito de se tornar discípulo de Cristo ou não. E os outros 2 são apenas para os membros pactuais dessa igreja. Então vamos lá. Primeiro desafio, para todos.
Busque o reino de Deus. Cultive sua piedade enquanto é o dia. Escutam as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitoso, porque tem promessa da vida presente e da futura. Mas hoje em dia, você pode perceber, há muita mais gente, parece que, interessada em sua forma física do que sua condição espiritual. Vocês já perceberam uma série de desinteresse generalizado na população brasileira nos últimos 5 anos? Vocês já perceberam isso? Veja essa observação ali. Veja, essa pessoa escreveu assim: um grande número de pessoas não tem nenhuma preocupação com as coisas eternas. Elas se preocupam mais com seus gatos e cães do que com suas almas eternas. Isso descreve aquelas pessoas no seu serviço, no seu colégio, no seu bairro. Então, quero que vocês saibam alguma coisa. A pessoa que escreveu essa observação não era brasileira, nem desse século. Veja ali quem escreveu. O pastor batista inglês do século XIX, Charles Spurgeon. John Calvino, do século XVI, ele inferiu a mesma coisa em sua época. Ele diz que nenhuma pessoa a cada 100 cultivou o instinto de religião que o Senhor colocou em toda a humanidade. Então, desinteresse espiritual, nossa atenção sendo desviada em coisas inúteis que não são eternas, não é uma coisa nova, é uma coisa humana, podemos dizer. Mas lembre disso. Escutam as palavras de nosso Senhor Jesus. Ele diz que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Perguntas retóricas. A resposta, nada. Veja bem, escutam o que vou falar. Jesus vai voltar. Você está pronto? Você está pronta para seu retorno hoje? Se vocês têm dúvidas, hoje o convite está sendo estendido a você. Ele está reinando. A questão é se ele está reinando em seu coração. Ele tem toda a autoridade. Ele tem condições de salvar qualquer pecador. A questão é se ele é seu Salvador. Escuta-me o que ele falou. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes dou descanso. Meu amado, se você ainda não tem dado a sua vida a Cristo, eu não posso imaginar a melhor coisa que vai ocorrer na sua vida do que isso. Nós estamos aqui hoje, essa igreja, testemunhando que Jesus mudou nosso viver. Eu não sou nada. Eu sou pecador patético, como todos de vocês. Mas Jesus está reinando, está estendendo esse convite e ele vai retornar. Tenho certeza que Ele está reinando em sua vida agora. Tem perguntas, tem dúvidas. Procura alguém, procura pastor Tarcísio, procura alguém antes de sair daqui. Esta igreja, ao longo de 97 anos, estava acompanhando pessoas para entender
Nós somente sabemos porque alguém investiu em nossas vidas. E essa igreja queria investir na sua vida espiritual. Vamos continuar. Segundo desafio para os membros dessa igreja. Como discípulo de Cristo e membro dessa igreja, viva a luz da volta iminente de Jesus. Viva a luz da ressurreição de seu corpo. Viva a luz da vida eterna. Mas Davi, como? Eu sou apenas um profissional liberal com pouquíssimo tempo sobrando. Eu sou uma empregada. Eu sou pedreiro. E você pode preencher a lacuna. Oh, meu amado, é tantas maneiras e tantas posturas. Se você de fato é um discípulo de Cristo. Deixe-me somente salientar rapidamente, resumir algumas maneiras e algumas posturas. Como você pode viver à luz da eternidade. Primeira maneira, compra seus devidos papéis com gratidão, integridade e responsabilidade. Seu Deus é glorificado e o Evangelho é exemplificado por sua fidelidade. Pais com seus filhos, maridos com suas esposas, esposas com seus maridos, funcionários com seus chefes com seus funcionários, cidadãos com respeito às autoridades civis. Ou seja, tenho certeza que o Evangelho está brilhando por meio de sua vida. Segunda maneira, seja um membro pactual real dessa igreja. Servindo, orando, celebrando e chorando com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. Em outras palavras, não seja apenas aquele membro que esteja assistindo aos cultos. Pastor, quem inventou essa frase? Assistir ao culto. Não, você assiste ao jornal, você assiste ao jogo. O crente, ele participa no culto. Vamos continuar. Terceira maneira. Ore e preocupe-se com a condição perdida do homem, tanto perto como longe de casa. Pais, ficam se preocupando com a situação espiritual de seus filhos. Filhos como seus pais, se você tem um que ainda não tem dado a sua vida a Cristo. Se preocupa com a condição perdida de seus primos, seus sobrinhos. Deus não botou você na sua família por acaso. Seja luz entre seus familiares. Também, preocupe-se com a condição perdida das pessoas que entram na influência desta igreja. O maior pecado de omissão de igrejas batistas hoje em dia é porque ninguém está realmente tentando aproximar os que estão vindo aos cultos e participando dos cultos com os membros. Tenho certeza que vocês estão investindo na vida dos que estão vindo até vocês. Preocupe-se com a condição perdida de seus colegas no colégio, na faculdade, no serviço e também pessoas que cruzam seu caminho. Como eu falei ontem, podemos dizer que o grande mandamento e a grande comissão devem ocupar a maior atenção e a energia dos membros desta igreja. Além disso, apoia sua igreja em seus esforços missionários. E ore pelos missionários enviados e pelas nações. Ore pelos nomes dos missionários apoiados pela igreja. Pelos nomes. Pastor, essa semana, fica despachando os nomes dos missionários dessa igreja e também os números de telefone, para que os membros possam mandar mensagem. Eu orei por você hoje. Tem algum pedido de oração? Fica segurando as cordas dos servos que estão na linha da frente da batalha. Além disso, ampare os que sofrem pela causa de Cristo e sofrem por seu Cristo.
seja disposto a sofrer pela causa de Cristo. Isso me leva agora a concluir, quase concluindo, expondo a vocês a sua riquíssima história batista brasileira. Veja esse casal bonito que está na tela. Zacarias Clay Taylor e sua primeira esposa, Catarina. Então, esse casal chegou ao Brasil em 1882. Depois de 6 meses no estado de São Paulo, eles se mudaram à Bahia, a Salvador, junto com o casal Bagby e o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. 15 de outubro de 1882, esses 5 crentes batistas se organizaram como a primeira igreja batista da Bahia. Então, como Deus usou todas dessas pessoas, mas como Deus usou esse casal, e especialmente Zacarias Clay Taylor, rapidamente, deixe-me falar isso. Deus usou esse homem para colocar os batistas brasileiros, para forjar a hermenagem batista, para colocar os batistas brasileiros em suas trajetórias doutrinárias e eclesiológicas com identidade missionária. O cara era fera, podemos dizer. E Catarina chegou ao Brasil com apenas 20 anos de idade. Comemorou 20 anos de idade no navio vindo para cá. Então, mas como esse casal sofreu pela causa? Em relação ao Zacarias, ele comumente se submetia a zombarias e acusações injustas, pelo simples fato que ele era evangélico, pregador do evangelho. As casas e os outros lugares onde ele pregava eram apedrejados. Uma vez ele foi atendido na cabeça por um objeto que alguém jogou nele. Além disso, ele foi coberto de lama pelo menos 2 vezes, uma forma de zombaria naquela época. Ele foi espancado com um pau e socado por um habitante irado no Recôncavo Baiano. A sua viagem de Minas Gerais à Vitória foi abortada devido a um golpe em seus quadris que alguém lhe deu. Em outra viagem, seu cavalo escarregou em um ponte e o jogou. O missionário pioneiro, ele caiu a 3 metros em um buraco, se machucando muito. Quase perdeu seu pé. Os padres frequentemente provocavam multidões contra ele e pelo menos um conspirou a matá-lo. Em outra ocasião, o homem tentou esfaqueá-lo, mas a lâmina perfurou a Bíblia de um crente ao lado dele, um diácono. Por isso, pastor Tarcísio, tenho certeza que essa igreja continua com diáconos, viu? Você não sabe o que pode acontecer. E à luz da perseguição que esse pioneiro passou e testificou entre os convertidos batistas, ele ofereceu este vislumbre digno de nota. Ele diz que a perseguição traz espíritos corajosos, como a noite traz as estrelas. Com respeito a Catarina, a sua história merece ser lembrada. Para que vocês saibam, para a parte feminina dessa igreja, meus 2 capítulos favoritos da tocha do Evangelho são sobre suas 2 esposas valentes. Então, Catarina é uma pessoa totalmente esquecida no nosso meio, mas vocês conhecem ela indiretamente. Alguém aqui já cantou o hino Grande Amigo? Levanta sua mão. Sim. Ela traduziu, Grande Amigo. E também, mas como ela sofreu também. Deixe-me falar um pouquinho sobre os sofrimentos dela. Sabe-se que sofreu devido à infecção por varíola, que era terrível e fatal para muitos naquela época. Mas eu quero contar outra parte da história. Logo após
o nascimento de seu terceiro filho, descobriu-se que foi atendida pelo sarcoma. Esse tipo de câncer se manifestou com um grande tumor em sua perna. E à medida que o tumor crescia, a doença sugava mais e mais a sua jovem vida. Bem, ela tentou lidar com a doença e as dores por mais de um ano. Porém, chegou a um nível de gravidade que os médicos brasileiros recomendaram que ela saísse imediatamente para se submeter a uma cirurgia de altíssimo risco. Então, eu vou resumir muita parte dessa história agora. Toda a família foi aos Estados Unidos. E a perna de Catarina foi amputada no quadril. Quando ela estava no 5º mês de gestação de seu 4º filho. Meus amados, ninguém culparia esse casal por não voltar ao Brasil. Mesmo assim, aquela família jovem retornou à sua pátria, retornou à Bahia, depois de 9 meses intensos, dolorosos. Catarina viveu por mais 2 anos, criando seus 4 filhos, ajudando a escola nativa que o casal apoiava e testemunhando o amor de Cristo aos brasileiros ao seu redor. Ela, lamento dizer que ela morreu aos 32 anos de idade, em Salvador, da Bahia. Tanto sofrimento na parte desse casal. Mas minha pergunta, e última pergunta, tanto sofrimento valeu? Valeu? Eu proponho que nós estamos aqui hoje, em parte, pela fidelidade e pelo sofrimento desse casal. Então, eu falo, sim, valeu. Isso me leva agora a, de fato, concluir com o terceiro desafio. Talvez o Espírito de Deus esteja separando alguém, ou algum casal aqui, a ir mais longe, em outro estado, ou outra nação, como missionário ou missionária. Eu topo, mas deixe-me falar isso. A vocação missionária não é uma brincadeira de criança, não. Mas se o Senhor está colocando esse impulso, esse desejo em seu coração, e essa igreja fica chancelando esse desejo, eu proponho que pode ser a vocação mais valiosa que você podia escolher. Então, se assim for, diga ao seu pastor, prepare-se de acordo como instruído. Receba a afirmação dessa igreja e vá. E não volte. Não, volte em vez em quando para visitar sua mãe. Ela vai ficar feliz. Mas investe sua vida nas almas, nas nações. Você não vai se arrepender. Amém? Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra, que é tão eficaz e tem feito seu trabalho eficaz em nossas vidas. Reconhecemos que nós somos quem nós somos hoje, não por causa de nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Eu agradeço a Ti por essa igreja, não por causa de a logomarca e suas realizações, mas porque o Senhor revelou aos membros ao longo de 97 anos a sua necessidade precária diante do Senhor. E deu para eles a graça para se render a Ti. E deu a eles todas as condições para perseverar nesta vida tão difícil. Então, nós reconhecemos e agradecemos a Ti pela fidelidade deles, mas nós sabemos que o Senhor deu para eles tudo isso. Eu rogo
Que essa mensagem hoje faça seu trabalho eficaz nos corações das pessoas diante de mim. Então, que essa mensagem fica desafiando os que precisam ser desafiados, consolando aqueles que precisam ser consolados, corrigindo os que precisam ser corrigidos. E se o Senhor fizer tudo isso, nós vamos dar glória a Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador idôneo. Amém. Deus abençoe.